Você sabia que os nossos antepassados lá na pré-história já lidavam com os problemas climáticos muito melhor do que a gente lida hoje nas nossas casas? Já entrou numa casa e sentiu que a temperatura não muda? Fria demais no inverno e quente demais no verão? Mesmo com o ar-condicionado ligado o dia todo? Pois é, o que pouca gente percebe é que isso não é só desconforto. É como se o próprio ambiente estivesse brigando com o clima. Hoje nós vamos responder às dúvidas mais comuns que tem sobre o bioclima. Demonstrar por que ele é essencial e o que fazer e o que não fazer, para que a sua casa fique mais confortável nos dias quentes e nos dias frios e não ao contrário. Agora, para introduzir essa história desde o começo, vamos lá para a pré-história. Quando o ser humano escolhia uma caverna para viver, não só porque estava fugindo dos perigos lá de fora, mas sim também porque ele buscava se aquecer. Quando o sol batia nas pedras das cavernas, essas rochas absorviam o calor dele e se espalhavam pelas paredes, criando assim um abrigo naturalmente aquecido, que podia chegar até 3 graus a mais do que se fosse do lado de fora. Que era usar o relevo, o sol e até os materiais disponíveis para criar conforto térmico. E isso era designer natural, criado muito antes da própria engenharia existir. Porém, com o passar do tempo, a gente acabou se afastando dessas sabedorias. Na Idade Média, as cidades começaram a crescer. E com elas, começou a surgir os inúmeros problemas. As casas eram longas demais, as ruas estreitas demais. Quase nenhuma fachada era arejada e as construções eram normalmente coladas umas nas outras. E sem ventilação livremente, o ar acabava ficando preso. A umidade acabava subindo e o mofo ganhava cada vez mais espaço dentro das casas. Resultado: ambientes abafados, doenças respiratórias e má qualidade do ar. E hoje a ciência confirma que a falta de ventilação e de luz natural reduz a imunidade e afeta o bem-estar mental. A arquitetura medieval foi o oposto da arquitetura bioclimática, onde as casas eram fechadas, escuras e muito sufocantes. Então, séculos depois, os arquitetos começaram a estudar o que os nossos ancestrais já sabiam na prática. Em 1963, Victor Oguai publicou o seu livro chamado Design with Climate e assim mapeou o conforto humano. Nascia ali a bioclimática moderna, que era a ideia de projetar com o clima e não contra ele. E hoje essa abordagem pode responder perguntas simples, mas que são muito poderosas. Como, por exemplo, onde nasce o sol? Onde vem o vento? Quais materiais equilibram conforto e eficiência energética? Além de muitas outras perguntas voltadas a essa área. O Bullitt Center em Seattle, que é considerado um dos prédios mais sustentáveis do mundo, é um ótimo exemplo para a gente comparar de questões sobre bioclimática moderna. Ele gera mais energia do que consome e nos seus primeiros 10 anos produziu cerca de 30% a mais do que utilizou. E não é só isso, ele capta 100% da água da chuva, trata e reutiliza águas residuais, criando assim um ciclo fechado. Os arquitetos tinham uma visão bem clara: reduzir o máximo de materiais não sustentáveis. Por isso, eles usaram madeira certificada FSC, que é aquela madeira de reflorestamento, para preencher os andares e o teto. A estrutura que apresenta na construção foi utilizada apenas para vencer grandes vãos. Assim, para minimizar a quantidade de aço que era utilizado na construção, que é um dos componentes que tem alto impacto de carbono. Cada escolha foi pensada para o clima de Seattle, como, por exemplo, janelas operáveis que se abrem conforme a temperatura, e um sistema de ventilação natural que renova o ar automaticamente.
Agora, respondendo uma dúvida muito frequente, qual é a diferença de arquitetura bioclimática para arquitetura sustentável? É fato que as duas juntas se complementam, mas não são a mesma coisa. A bioclimática ela foca no conforto térmico e energético conforme o clima local, como, por exemplo, sol, vento, umidade e até o próprio relevo. Já a sustentável ela envolve o clima completo, como materiais de baixo impacto, reaproveitamento de água, energias renováveis e eficiência no uso de recursos. A bioclimática é o ponto mais técnico de uma arquitetura sustentável. Ela vai criar o conforto natural que mais para frente vai evitar desperdícios. Agora vamos falar dos erros mais comuns. Atenção! Não basta você colocar só isolamento e achar que está tudo certo. Muita gente tenta resolver esse problema do conforto térmico só com selantes e janelas lacradas. E acaba criando uma sauna no verão ou uma geladeira no inverno. A bioclimática ela exige equilíbrio, que é a junção de iluminação, ventilação natural e mais a luz natural. Que a propósito a gente já tem um vídeo aqui falando sobre ela. Agora imagina uma casa medieval, pouca ventilação, fechada, pouca iluminação natural. E essa é a armadilha que a gente quer que você evite. Agora vamos para nossas dicas práticas. Começando com aquelas construções que são mais antigas, que têm pouca ventilação, má iluminação ou também que tem uma bioclimática bem ruinzinha. Para isso, utilize cortinas térmicas de boa qualidade. Você também pode aplicar películas low-E, que são aquelas que vão reduzir a eminência do calor e também vão reduzir a radiação UV que vai passar pelas janelas. Mas uma coisa mais simples ainda é se você puder adicionar plantas ou árvores que possam fazer sombra e assim evitar o aumento do calor. Instale também ventiladores de teto, porque eles vão ajudar na circulação do ar. E isso vai ajudar a melhorar o seu conforto térmico. Assim você também pode reduzir o consumo do ar-condicionado. Os ventiladores de teto diferentes do ar-condicionado ajudam a reduzir o mofo, melhoram a qualidade do ar do ambiente e também ajudam a diminuir a ansiedade e também a fadiga. Aqui embaixo a gente vai deixar alguns links de produtos sustentáveis que a gente indica. E o bom é que eles são garantidos pela plataforma, então fique tranquilo, não vai acontecer nada de ruim não. Tá, mas agora voltando para o assunto. Pesquisas recentes mostraram que ventilação natural e luz natural têm impacto direto na saúde mental e também na concentração. Como, por exemplo, ambientes bem ventilados que mostraram uma redução nos sintomas de depressão. Outras pesquisas que mostraram que entrar em contato com a luz natural aumenta o desempenho cognitivo, melhora o humor e também reduz as taxas de estresse. E um dos exemplos que mostram que essas coisas que a gente mostrou aqui funcionam é o próprio Bullet Center que a gente mostrou lá no comecinho do vídeo. Mostrando assim que eficiência e sustentabilidade andam junto, assim como o próprio prédio já mostrou, gerando mais energia do que consome. E como vimos antes, na Idade Média, os prédios eram fechados e tinham pouca ventilação. As pessoas se sentiam bem desconfortáveis. Então, pra que hoje você usar coisas que não tem muita ventilação? Vocês têm a tecnologia e várias coisas para fazer uma coisa bem bonita e bem ventilada. Não tinha prédio lá, né? Aquele negócio lá de 2, 3 andares. Então, se você gosta dessas arquiteturas que prezam pela natureza e ajudam o ser humano a aumentar a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde, que acabou virando o novo luxo dessa geração, então já dá o like, se inscreve e se aparecer o botão de hypar, aperta nele para ajudar nosso canal a crescer. Então, para você saber como integrar a sua construção com ecossistemas, clica nesse vídeo aqui.